Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 33 ao 39, que diz assim a palavra do Senhor: e toda a cidade se ajuntou à porta e curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe, disseram: todos te buscam. E ele disse: vamos à aldeia vizinha, para que ali também eu pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo 39, que diz assim: e pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. não pode se sentar. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O mistério aqui é muito forte, o mistério aqui de hoje. Mas Deus vai falar contigo. Aonde nós repetimos, Jesus pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é muito forte. Escuta isso aí que eu estou falando. Olha só. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Glórias a Deus. Nas sinagogas onde Jesus ia, e sinagoga quer dizer igreja, congregação, templo. Você pode pegar o dicionário para você ver o que significa sinagoga. Sinagoga quer dizer igreja, congregação, templo. No templo, na igreja, na congregação, aonde você está indo buscar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o povo estava ali cultuando, Glória a Deus. dando glória a Deus, Aleluia. buscando, mas entre o povo estavam os demônios Glória a também. Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aqueles que se apegavam à palavra do Senhor e amavam a Deus acima de todas as coisas, os demônios não conseguiam perturbar essas pessoas. Aleluia. Mas existiam outras que os demônios achavam com mais facilidade possuir aquelas vidas, colocavam enfermidade e a vida da pessoa não ia bem. Glória a Deus. E em muitos casos, até escrito na palavra do Senhor, Glória por a Deus. muitos e muitos dias, as pessoas ficavam possuído, inconsciente, e fazendo coisas que não convêm. Aleluia, Até a hora em que Jesus resolveu aparecer naquele lugar. E deram uma oportunidade para Jesus. Irmão, é muito forte essa revelação aqui. Ainda vai até meia-noite. Mas eu quero que o Claudio fale aqui hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eles deram a oportunidade para Jesus falar, para Jesus expressar e para Jesus mostrar o seu significado, a coisa começou a mudar dentro da sinagoga, dentro da igreja, dentro da congregação e dentro do templo. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz, no versículo 33, e toda a cidade se juntou à porta, porque ele sabia que estava uma pessoa ali, que até os demônios, quando via, se retiravam, os que não dava tempo para correr, manifestavam em alguém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu ouvi agora, irmão, vou colocar isso nessa gravação, só não vou falar o nome da pessoa.
Glória a Deus, porque eu vou colocar essa gravação na internet. Todos os cultos aqui são gravados sexta e domingo. Com qual propósito, irmão? Pregação do Evangelho. Mostrar o que acontece aqui e ir atrás daqueles que não querem mais vir aqui. Peguem lá no Face, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, etc. Eu também. Você vai para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa, Cláudio, uma pessoa religiosa, de grande autoridade e de nome, na mídia, nos 4 cantos da terra, abriu a boca para dizer e falar que é perigoso acreditar no nome de Jesus, seguir o nome de Jesus. E ainda frisou mais, dizendo assim, que Deus e Jesus errou. Irmão, enquanto eu estava ouvindo pessoas falarem, eu não estava dando crédito. Mas quando eu vi o vídeo e a própria pessoa falando, como eu entendo há muito tempo de vídeo, eu sei quando é montagem e quando não é, e eu vi que não era montagem, que realmente a pessoa declarou que é perigoso o nome de Jesus, e porque Deus e Jesus errou. Irmão, perigoso é essa pessoa. Perigoso é quem ouve essa pessoa. Por quê? Porque é perigoso você estar ouvindo, glória a Deus, esse tipo de gente que se levanta contra Jesus e contra o Deus que fez o céu e a terra. Porque nós não temos outra esperança a não ser Jesus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nenhum nome é dado no céu, na terra e debaixo da terra, aos quais importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado você que anda ouvindo essa turma que se levanta contra Cristo, porque o nome de Jesus é o único nome que cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Aleluia. O nome de Jesus é o único nome que os demônios reverenciam, que os demônios têm pavor, que os demônios têm medo. O nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único nome que vai te conduzir à salvação e à vida eterna. Aleluia. E aparece essa pessoa enviada no inferno dizer que o nome de Jesus é perigoso. Perigoso é ele, irmão. Porque ele depois precisa, vai morrer e vai ficar lá na sepultura. Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e está aqui hoje nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí vamos lá, você crê em Jesus, que é o único nome, o resultado é esse. Versículo 34. E curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixavam os demônios falar, porque os demônios o conheciam. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se não fosse Jesus na minha vida, irmão, já teria... Glória. Glória a Deus. Se não fosse Jesus na minha vida, já teria morrido há muito tempo. Glória a Deus. Porque foi o nome que eu me apeguei, foi o nome que me tirou dos baile funk, foi o nome que me tirou da curtição mentirosa, porque o mundo é ilusão e fantasia, o mundo passa e a sua consciência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aí ele declarou que Deus e Jesus errou. Irmão, Deus não erra e não falha, nem Jesus. Do Gênesis até o Apocalipse, Deus a sua palavra foi prosperando para aquilo aos quais Deus a enviou. Errado não é ele, irmão. Aleluia. Ele que está errado. Perigoso é você ouvir ele, porque a Bíblia diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Aleluia. Não vale
Jesus. Aí Jesus fez aquelas maravilhas, aqueles milagres, mas Jesus precisava de um particular com Deus. Aí vem o versículo 35, e levantando-se pela manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Tem hora que eu e você tem que ter um particular com Deus. Tem hora que quando você vai orar, você não tem que falar nada para ninguém não. Ali é você e Deus. Aí Jesus saiu com um particular. Aí no versículo 36, e seguiram Simão e os que com ele estavam, foram saber o que Jesus foi fazer. Aleluia. Aí no versículo 37 os homens começaram a ficar preocupados e falaram, e achando-lhe disseram, todos te buscam, Jesus. Tu estava onde, Jesus? Todos te buscam, Jesus. Aí Jesus, calma, gente, tu tem um particular com Deus, tu tem um particular com o Criador. Aí vem o versículo 38, olha aonde está o objetivo da missão. O objetivo da missão é esse, versículo 38. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso eu vim. Glória a Deus. Jesus veio com a missão específica e a cumpriu do início até o final. Jesus pregou, fez maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Tem um mistério aqui profundo. Aleluia. Jesus, após cumprir sua missão, eu tive que escrever isso em casa para poder falar aqui, senão eu esqueci. Jesus, após cumprir sua missão, deixou a responsabilidade com os seus discípulos. Os seus discípulos foram morrendo e cumprindo a missão, uns envelhecendo e outros morrendo rápido por causa da perseguição de sua época. Um que escrito na Bíblia diz que foi Paulo, ele falou, estou envelhecido, já sou com a idade avançada. Paulo já estava com a idade avançada. E aí ele declarou assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que me resta é esperar a coroa da vida. Só que ele, preocupado com a igreja, ele enviou as cartas às igrejas. Aí você vê carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, e aí foi indo. Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalônicos, aos Filemão, a Timóteo, porque a igreja, o inimigo começou a minar a igreja, irmão. O diabo, vendo que não tinha como vencer a igreja, o diabo pensou, mesmo de chifre quebrado e cabeça arrebentada. Irmão, de onde nós vamos tirar esse negócio que o irmão fala? Está tudo na Bíblia, irmão. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Chifre quebrado e cabeça arrebentada. Aonde, irmão? Livro de Amós. Quando eu visitar a transgressão de Israel, nos altares de Betel, quebrarei os vossos chifres. Pegou o chifre do diabo, dos dois lados. Cabeça arrebentada. Irmão, viu isso? Livro de Gênesis e livro de Romanos. Livro de Gênesis diz assim, eis que nascerá um que esmagará, que pisará a sua cabeça. Ele feriu Jesus, conforme está escrito, no calcanhar. Calcanhar quer dizer na mão. Mas também, irmão, Jesus foi fora, desceu lá embaixo. Porque a Bíblia diz que Jesus foi lá embaixo. E após lá embaixo, o livro do Apocalipse tomou a chave da morte para o inferno. O diabo só ficou com o chaveiro. E olha lá. E com a janelinha, para poder ficar pulando. Porque o ladrão pula pela janela. Vai e volta, vai e volta. Isso tudo que eu falo, irmão, está na Bíblia. Eu não fico por aí ouvindo A, B, C, para depois ficar aqui falando, não. Eu procuro respaldo na Escritura. Sabe por causa de quê, irmão? O tempo da gente aqui é tão pouco que não dá tempo nem para falar. Aleluia! Da minha vida própria.